Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão de matemática para concursos com o professor Luiz Miranda. No vídeo de hoje falaremos sobre equações de segundo grau utilizando um exemplo de completar os quadrados sem frações, ou seja, vamos resolver a equação de segundo grau com esse método aqui. Para quem não sabe, quem não conhece esse método, eu tenho um vídeo especialmente feito sobre ele, beleza? Vamos então à questão. Questão da banca Quadrix para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amapá, cargo de agente administrativo, ano 2021. A solução positiva da equação quadrática x² menos nx igual a 1, em que n é um número inteiro positivo, é conhecida na matemática como número metálico. Considerando essa informação, julgue o item. Quanto maior for n, menor será o número metálico. Portanto, amigos e amigas, uma questão do tipo julgamento, teremos que julgar se a assertiva está correta ou está errada. Como falei para vocês, amigos e amigas, vamos utilizar um método de completar os quadrados sem frações. Por que trouxemos esse método aqui para o canal e estamos utilizando esse método em equações de segundo grau? Porque vocês têm que pensar que o concurseiro vai resolver as questões de matemática sem calculadora no braço, na mão. E quanto menos contas difíceis, ou quanto mais fáceis ficarem as contas para ele fazer, melhor. Então, se você consegue um método que você não precisa ficar se preocupando em fazer mínimo múltiplo comum, as frações, etc., que é uma grande chance de errar, você esquecer um número ali, ou multiplicar errado, ou dividir errado, principalmente na divisão, que acontece os maiores erros. Isso ajuda o concurseiro, por isso vamos passar a resolver as questões utilizando esse método. E de onde vem esse método, meus amigos e amigas? É um método que foi apresentado pela primeira vez num livro do século XIX pelo autor William Milne, e ele contempla os seguintes passos. O primeiro passo é colocar o termo numérico da equação no seu lado direito. Depois, identificar a coeficiente do termo x² multiplicado por 4. Na sequência, multiplicar os dois lados da equação pelo valor calculado nesse passo aqui. Identificar a coeficiente do termo x da equação inicial e elevá-lo ao quadrado. Tomar o valor calculado no passo anterior e somá-lo a ambos os lados da equação atual. Formar o binômio do lado esquerdo e, por fim, extrair a raiz quadrada em ambos os lados da equação e calcular x. Não entendi nada, professor. Muita calma, vamos resolver passo a passo com um exemplo que vai ficar mais fácil para vocês memorizarem. Vamos lá. Vamos calcular as raízes da equação x² menos nx igual a 1 pelo método de William Milne. Esse é o que veio no enunciado da questão. Primeiro, vamos colocar o termo numérico no lado direito da equação. Beleza, já está ok. Ela foi dada já com o termo numérico no lado direito, então não precisamos fazer nada. Segundo, identificar a coeficiente do termo x² e multiplicá-lo por 4. Qual que é a coeficiente do termo x²? É 1, né? Então, beleza. Vamos multiplicar 4 vezes 1 dá 4. Agora vamos multiplicar os dois lados da equação pelo valor calculado no passo anterior. Então nós temos a equação e vamos multiplicar os dois lados dela por 4. Vai ficar 4 que multiplica x² menos nx é igual a 1 vezes 4. Vamos ficar então com 4x² menos 4nx igual a 4. Beleza. Passo 4. Identificar o coeficiente do termo x da equação inicial e elevá-lo ao quadrado. A equação inicial é essa aqui. O termo x qual é? Menos n. Menos n ao quadrado dá n ao quadrado. Beleza. Agora vamos tomar o valor calculado no passo anterior e somá-lo a ambos os lados da equação atual. Então nós temos 4x² menos 4nx igual a 4, vamos somar o n ao quadrado nos dois lados da equação. Então nós vamos ficar com 4x² menos 4nx mais n ao quadrado igual a 4 mais n ao quadrado. Beleza? Essa é o que temos aí depois de terminar o passo número 5. Passo número 6 é o formar o binômio do lado esquerdo. O que quer dizer formar o binômio do lado esquerdo? É transformar essa expressão comprida em um binômio. E como seria isso? Nós fazemos a raiz quadrada do primeiro termo e a raiz quadrada do segundo termo. Então vai ficar 2x menos n, elevado ao quadrado, equivale a isso aqui. Então 2x, e tomamos o sinal do segundo termo,
e fazemos a raiz quadrada do último termo. Raiz quadrada do primeiro termo, sinal do segundo termo, raiz quadrada do terceiro termo. 2x menos n ao quadrado vai dar exatamente 4x ao quadrado menos 4nx mais n ao quadrado. Isso aqui é igual a isso aqui. Agora podemos extrair a raiz quadrada em ambos os lados da equação e calcular o x. 2x menos n ao quadrado é igual a 4 mais n ao quadrado. Tirando a raiz quadrada, vamos ficar com 2x mais n é igual a quê? Raiz de 4 mais n ao quadrado. 2x vai ser igual a n mais ou menos raiz de 4 mais n ao quadrado. Por que mais ou menos? Porque uma raiz quadrada, meus amigos e minhas amigas, ela tem como solução, né, um número positivo e um número negativo. Né? Então você precisa colocar esse símbolo de mais ou menos. Isolando o x, vamos ficar com n mais ou menos 4 mais n ao quadrado sobre 2. Portanto, x1 vai ser a raiz positiva, né, com mais, e x2 vai ser a raiz negativa. O enunciado diz que o número metálico é o quê? A raiz positiva daquela equação. Se é a raiz positiva, nós podemos eliminar essa parte aqui. Porque se nós deixarmos essa parte aqui, ó, esse número vai ficar negativo. Porque n menos raiz de 4 mais n ao quadrado, nós vamos ter um número negativo aqui. Então, temos que eliminar essa solução. A solução que nos interessa é essa aqui. Pela análise da expressão x1 igual a n mais 4, x1 mais raiz de 4 mais n ao quadrado, dividido por 2, é possível verificar que quanto maior n, maior o número metálico. Por exemplo, se começar com n igual a 0, nós vamos ficar com raiz de 4 sobre 2, vai dar 2 sobre 2, x1 igual a 1, né? Começando com 0. Substituindo 1, nós vamos ficar com 1 mais raiz de 5 sobre 2, que é o número positivo. 2, né? Nós vamos ter aí 2 mais raiz de 4 mais 4, raiz de 8 sobre 2, ou seja, quanto maior o n, maior o número metálico. E a assertiva, portanto, está errada, porque ela diz que quanto maior o n, seria menor o número metálico. Compreendido, amigos e amigas? Espero que sim. Se ficou alguma dúvida, mande o seu comentário. Deixo desejar um grande abraço e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal!